até aqui, por ter descido da sua glória e por tudo que isso simbolizou na nossa vida como pessoas e principalmente como igreja, como comunidade que reconhece esse menino que veio como aquele que veio para nos salvar, como aquele que foi prometido. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, porque nós podemos estar nos preparando, Pai, para celebrar a festa, a celebração que é o Teu nascimento, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio a esse mundo caído, Pai, porque o Senhor queria trazer esperança para cada uma das pessoas que está aqui, Deus. E obrigado, Pai, porque hoje a gente pode estar cantando, pode estar agradecendo ao Senhor por essa esperança. E obrigado porque essa não é uma esperança, Deus, que ficou lá no passado, mas porque a gente também tem esperança que o Senhor vai voltar para levar a gente para o céu contigo. Peço, Senhor, que o Senhor agora cuide desse momento de louvor, que nossos corações, Deus, estejam completamente direcionados a te trazer honra, a te trazer louvor, e que a gente possa, Pai, ter em nossa mente a imagem daquele menino deitado numa manjedoura, Deus, trazendo com ele uma mensagem tão, tão importante, tão grande, que é o que a gente celebra aqui hoje, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé?
celebremos juntos aquele que veio como filho para nos salvar, para nos trazer salvação, para nos dar esperança de que aquela vida de pecado que nós tínhamos já não nos domina mais. Amém? Seja louvado aqui no nosso meio hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse momento nós reservamos para os membros da nossa igreja para participarem do nosso momento de ofertas. Se você está nos visitando aqui hoje, no nosso culto de domingo, você não é membro, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Mas, por favor, nesse momento não existe qualquer expectativa que você participe, não se sinta de qualquer forma constrangido a fazê-lo. Esse é um momento que é um privilégio para os membros dessa igreja.
Bom dia a todos. Ore comigo pela gratidão que temos a Deus do sustento que Ele tem dado nas nossas vidas. Senhor, a gente te louva, o Senhor tem sido sempre abundante e generoso, como é da Tua graça, da Tua natureza, se derramar sobre nós, Senhor. E a gente tem experimentado da Tua provisão de tantas maneiras que nesse momento a gente celebra o bom Deus, cuja a bondade não nos abandona. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por poder aqui nesse momento também ofertar, entregar nosso sustento, Deus, confiado em Tuas mãos e sabendo que Teu reino avança, Deus, e o Senhor nos dá o privilégio de participar disso. Da sabedoria no uso dessas ofertas, a gente pede em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos, seja você muito bem-vindo a esse culto de louvor e adoração na nossa manhã de domingo. Quero saudar especialmente no nosso salão, se tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui num culto da Nova Aliança, a gente quer te entregar um presente de boas-vindas, e para isso eu só peço a gentileza que você fique de pé em seu lugar, para que a Esther aqui da recepção possa te encontrar. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? De pé, por favor. Não? Todos já frequentaram aqui alguma vez? Então, todos muito bem-vindos, bom ter sua presença aqui com a gente. Preste atenção em poucos, mas importantes avisos aí para a nossa vida de igreja. Os programas em gerais da nossa igreja que dizem respeito aos grupos específicos estão todos em recesso. O único programa que continua regular durante todo o ano é a reunião de oração. Então, essa quarta-feira, reunião de oração, 19h30, você é convidado a estar aqui com a gente. E então, no próximo domingo, a gente tem a apresentação do nosso programa de Natal, que acontece no culto das 19 horas. Por causa desse programa, a gente não tem o culto da manhã no próximo domingo. 2 motivos em especial. O primeiro é pela organização, que envolve muitas pessoas da igreja, e o segundo motivo é que a gente quer, de fato, ter momentos em que toda a igreja se encontre, tanto os frequentadores do culto da manhã como da noite, e a gente sempre se lembre que é uma única igreja aqui, a Nova Aliança. Por isso, se programe para no próximo domingo, talvez mudar um pouquinho a sua rotina, e ao invés de estar aqui para o culto das 10 da manhã, seja presente no culto das 19 horas. E posso ainda fazer uma ressalva, dizendo, chegue cedo. Geralmente o salão lota, se você quer ter um bom lugar, chegue cedo para participar desse programa. Além disso, se você está envolvido de alguma forma com o programa, você deve estar recebendo as agendas de ensaio essa semana cheia de ensaio, preparação. Qualquer dúvida que você tenha, procure a secretaria, ela vai te orientar em quando estão acontecendo cada ensaio. Além disso, depois do culto do próximo domingo, às 10 horas, às 19 horas, muito obrigado, a gente celebra junto um tempo de comunhão aqui no salão, se reúne, e para isso a gente pede que, se você puder doar 1 ou 2 panetones, chocotone de preferência, no meu caso, não vou fazer uma piada, deixa eu falar. Você entra em contato ou com a Marta, que é responsável pela cozinha, ou com a secretaria, se comprometendo a trazer, e a gente faz ali o junta panetone, em vez de junta panela, e aí serve um tempo de comunhão bem gostoso, tá bom? No mais, de avisos da vida de igreja, está só acontecendo no ano que vem, mas acontece já no comecinho de fevereiro, então por isso tem que estar na mente da igreja aí, que a gente tem o Corrida da Vida, que é nosso congresso de carnaval. O carnaval no ano que vem é logo no começo de fevereiro, então a gente tem praticamente 2 meses aí para estar no Corrida da Vida. Pais de jovens e adolescentes, acho que em especial aqui, ou jovens e adolescentes, já se prepare, já se programe, a partir de janeiro a gente tem mais avisos aí sobre o Corrida da Vida. E ainda como um evento especial da igreja esse ano, nessa noite, após o culto da noite, a gente faz a assembleia de recebimento de novos membros. Então, a gente tem o culto normal, terminado o culto, ainda se estende em alguns minutos para fazermos o reconhecimento dos novos membros pela igreja e a recepção deles numa assembleia extraordinária. Se você é membro da igreja, você é convocado a estar nesse culto à noite para esse recebimento de novos membros. E, além disso, a gente ainda está recebendo os últimos vídeos de testemunho dos que fizeram o curso de integração, e a gente tem mais 3 pessoas para ouvir o testemunho nessa manhã. Quero te convidar a acompanhar esses testemunhos de novos membros da Nova Aliança. Veja comigo no vídeo, por favor. Olá, Igreja Nova Aliança. Meu nome é Fabrício, minha esposa, Cássia. Nós temos 3 filhos. Deus nos presenteou aí com 3 preciosidades, é o Kainan, a Naila e o Kalel. Eles também estão fazendo integração
já mandaram o vídeo deles. E nós agora estamos mandando aqui o nosso, contando, né, como que foi a nossa trajetória. Contar da minha trajetória, eu vim de um lar católico e encontrei Jesus na minha adolescência. Na adolescência que houve esse encontro. E eu me congreguei daí na igreja presbiteriana, onde eu fiquei até ano passado. Fiquei sempre na mesma igreja, congregando. Fui muito amado nessa igreja, fui pastoreado nessa igreja. E desde o ano passado nós encontramos aqui a Igreja Nova Aliança. Foi indicação de alguns amigos nossos missionários. Todos falavam, olha, você tem que conhecer a igreja do pastor Robson e do pastor Juba. Nós viemos, conhecemos, nos identificamos aqui com a Igreja Nova Aliança e agora queremos servir aqui com alegria, com disposição e estarmos aqui com os irmãos. Olá, igreja, boa noite. Eu sou a Cássia e vou contar um pouco da minha história. Venho de um lar católico e com o casamento, através da vida do Fabrício, eu me converti, conheci a Jesus, frequentei por muitos anos a igreja presbiteriana lá de Maringá e com um motivo de trabalho viemos para Curitiba, nos encontramos aqui na INA, fomos muito bem recebidos, acolhidos, já se sentimos em casa e esperamos servir com a nossa vida aqui na igreja. Olá, eu sou o Luiz Ferrari Júnior, sou marido da Vanessa, pai do Bruno. Eu vim de uma família católica e lembro quando criança que nós, minha família, nós frequentávamos a igreja todos os domingos, nós participávamos de eventos da igreja, mas com o tempo nós fomos nos afastando dessa igreja. Penso que na realidade nós apenas seguimos regras, rituais, nunca houve ali um envolvimento, né, um relacionamento com Deus. E eu cresci num meio confuso, né? Eu me sentia confuso espiritualmente, eu não entendia exatamente o que eu devia seguir, não tinha valores bem definidos, eu me sentia perdido, o que me levava a tomar decisões ruins e que geravam consequências ruins. Eu comecei a me sentir muito confrontado com diversas situações, até que um dia, numa conversa com um primo meu, que era muito próximo, e ele havia se convertido há pouco tempo, e no momento da nossa conversa, ele me mostrou e me falou que tinha um versículo de Apocalipse que falava justamente daquilo que nós estávamos conversando, e ele leu para mim. Aquele momento em que ele leu, algo despertou em mim, né? E que me começou a me trazer e me mostrar que existia algo muito mais. Aquilo que ele falou era verdade. Isso me gerou uma curiosidade tão grande e eu comecei a frequentar a Igreja Batista naquele momento. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu tinha certeza que Deus realmente era real, vivo, e que Jesus esteve comigo o tempo inteiro. E eu tive realmente a certeza que Jesus era a única verdade, era o único caminho. E eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Em 2002, eu fui batizado e isso mudou tudo na minha vida. Não que isso tenha eliminado os problemas da minha vida, mas a forma com que eu lidava com os problemas após isso mudou completamente. Lógico, muitas vezes eu agi como uma criança desobediente, que cai, se machuca e aí volta correndo para o pai. E essa que é a grande diferença, a gente poder voltar para o pai, que vai te pegar no colo, te abraçar e falar que está tudo bem. Nossa vinda para a Nova Aliança se deu através de um convite da Lilica, que nos convidou para um retiro de casais, onde houve uma restauração de nosso casamento. Pouco tempo depois nasceu o Bruno e nós ficamos um tempo longe da Nova Aliança, porque nós fomos para uma igreja batista para acompanhar meus pais que estavam de volta a Curitiba. Mas
nós acabamos sentindo muita falta da Nova Aliança, porque é lá, né, aqui na Nova Aliança, que nós realmente nos sentimos acolhidos em família, e para nós esse é o verdadeiro sentido do corpo de Cristo. Legal, então hoje à noite você pode participar disso, do acolhimento dos novos membros. Você viu aí o Oriz Júnior, a esposa dele, a Vanessa, foi recebida como membro aqui na igreja no último batismo, então a família toda se membrando aqui na igreja também. Nesse momento a gente ora juntos, despedindo a escola dominical. Eu te convido para essa oração também comigo. E na sequência, o pastor Robson nos traz a mensagem do dia de hoje. Senhor Jesus, a gente te agradece, Pai, porque agora crianças, alunos e professores têm a oportunidade, Deus, de dedicarem um pouquinho do seu tempo a conhecerem Tua Palavra e Te servirem em tudo que vão fazer, Senhor. Os abençoa, os dê sabedoria, Deus, e toda a ministração do Espírito Santo no programa que eles têm para esse momento. A gente despede a Escola Dominical em Teu nome, Jesus. Amém. Alunos, professores, todos vocês que vão guiar as atividades aí, podem se dirigir com calma e ordem, muito bem, galera, à sua sala. E pastor Robson, Deus abençoe. Bom dia, bom estarmos juntos, gostoso poder estar voltando também a pregar. Domingo passado eu estava aqui já de volta, mas eu tinha um casamento para fazer, foi tudo bem lá no casamento do Guilherme e da Gabriela, foi um tempo muito gostoso, não sem aventura, né? A gente teve um casamento que, chegando no casamento, procuro chegar um pouco antes para poder preparar para celebrar, ver se está tudo em ordem, né? Microfone, essas coisas. Aí, de repente, deu uma ventania, caiu árvore no meio da estrada. Os convidados não conseguiam chegar. Foi uma coisa diferente lá, atrasou um bocado. Mas tivemos uma festa bonita, graças a Deus. A gente acho que não tem fotografia, não sei se eles mandaram, do casal, para vocês saberem quem que é direitinho. São membros da nossa igreja e a gente se alegra com o Guilherme e a Gabriela, que se tornaram, então, marido e mulher nesse último domingo. Muito bem, quero convidar você a orar comigo mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amado Deus, muito obrigado pela Tua bondade em nos chamar para fazer parte da família de Deus por Jesus Cristo. Obrigado por nos dar também a presença e a vida do Espírito Santo, que vem à nossa vida para nos capacitar para andarmos e vivermos segundo o Teu coração. Nossas imperfeições são sempre aquele obstáculo para a expressão plena da verdade desta vida nova com Deus. Mas nós rogamos que o Teu Espírito nos ajude. E nos ajude no instante que abrimos a Tua Palavra, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, trazendo orientação, conforto e bênção ao nosso coração. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Tu és bom. Muito obrigado, Pai. Tenha misericórdia e me ajuda, Senhor, a ser usado pelo poder do Teu Espírito, para que a gente possa, mais do que a voz de uma pessoa, ouvir o coração do Senhor, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este tema é um tema que se faz presente no nosso dia a dia. Ansiedade. E me chamou a atenção porque, além de saber que esse tema é um tema forte, esse dado que é deste ano, é de junho deste ano, foi editado que a Organização Mundial de Saúde considera que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Impressionante, não é? Porque nós estamos longe de ser o país mais populoso do mundo, mas a gente consegue ter este grande mérito
né, de ser o país mais ansioso do mundo. Que coisa impressionante. Ansiedade é um problema que mexe muito com a gente. E talvez, em grande parte, está ligado, e talvez tenha muito a ver com a nossa história e nossa realidade, as próprias incertezas e as grandes mudanças que acontecem constantemente. Mas eu estava, e por causa de algumas das leituras que tenho feito ultimamente, me chamou a atenção que essa palavra ansiedade está muito ligado com medo. E eu creio que a ansiedade é, de fato, e essa é uma forma que eu tentei expressar essas ideias, a expressão corrosiva dos nossos medos, que habitam na gente, que estão conosco. Veja, e fui buscar e realmente a gente encontra essas definições assim. Ansiedade é um sentimento difuso, há o medo, mas não sabemos muitas vezes a origem dessas sensações. Quem já enfrentou, por exemplo, síndrome de pânico, a descrição é exatamente essa, é um medo, nem se sabe exatamente do que, só a impressão que alguma coisa ruim vai acontecer. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro, incerteza e imprevisibilidade são os principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Mais ou menos, a maioria de nós já lidou com alguns sentimentos parecidos com esse. Mas é interessante que a gente, às vezes, pode ter a impressão que quando a gente vê esses dados estatísticos e colocando o Brasil no topo desse ranking, de que isso é um episódio, alguma coisa, uma realidade da vida moderna. E talvez a vida moderna, em grande parte, tenha a ver com isso. Mas talvez, se a gente pensar bem, isso tem muito a ver com a natureza humana. Algumas vezes achamos que certas situações sociais, econômicas, mesmo políticas, poderiam nos livrar disto, talvez diminuir sua intensidade, mas a realidade é que a Bíblia, ao tratar desse tema, e talvez um dos textos mais conhecidos desse tema, é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 9. E é interessante que Filipos é uma cidade extremamente próspera. O nome Filipos vem de Filipe, pai de Alexandre o Grande, e era uma cidade que ainda já no tempo de Roma, ela tinha tal prestígio que os cidadãos de Filipos, apesar de estar na Macedônia, a região da Macedônia, Grécia atual, os cidadãos de Filipos tinham status e os mesmos direitos dos cidadãos de Roma, de tamanho prestígio, de tamanha riqueza que esta cidade tinha. E era uma igreja, inclusive, muito pujante, e esta carta de Filipenses é chamada por alguns de carta da alegria. E mesmo Paulo estando aprisionado em Roma, porque essa carta é escrita lá por volta dos anos 60, 65, quando Paulo está aprisionado em Roma, Paulo consegue, mesmo nesse aprisionamento, que era um aprisionamento domiciliar, expressar esta alegria, porque esta igreja respondia, é uma igreja que contribuía, é uma igreja que intercedia, é uma igreja que cuidava e se interessava de Paulo. Portanto, é inclusive uma igreja que a gente pode dizer é uma igreja que tem um padrão de conduta apropriado para nos identificar como uma igreja missionária, uma igreja que sabia cuidar daquele que tinha sido, inclusive, o seu fundador. Paulo tinha fundado esta igreja em sua segunda viagem missionária. Após aquele episódio, que você talvez vai lembrar, que ele está ali na região da Ásia, Bitínia, e ele tem uma visão dizendo, o homem da Macedônia, que dizia, passa a Macedônia e nos ajuda. Lembram dessa história? E ali Paulo então chega a Filipos, e ali tem Lídia, sua primeira convertida. Então é uma cidade com essas marcas, mas ainda assim precisa receber de Paulo um chamamento a respeito de ansiedade. E assim Paulo escreve a eles,
reportando a este sentimento que muitas vezes em nossos tempos modernos, e talvez especialmente no nosso país, nos aflige tão fortemente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Veja como Paulo começa a tratar esse assunto com recomendações muito práticas, e eu quero passar por 4 delas e depois voltar a esse tema um pouquinho do medo. A primeira recomendação de Paulo para nós aprendermos a lidar com ansiedades, medos, e voltarmos e podemos encontrar sentimento de paz, porque é assim que o texto nos coloca, e esse é o nosso tema de hoje, ansiedade, medos e paz. A ansiedade deve ser confessada pela oração, súplica e petições. Não andem ansiosos de coisa alguma. E aqui, nesses textos, agora eu usei a versão RA para a gente manter 2 versões e enriquecer a nossa visão com isso. A ideia é que a gente aprenda realmente a expressar isso no altar de Deus. Talvez uma das formas não saudáveis de lidar com as nossas ansiedades, nossas expectativas e nossos medos, seja exatamente a negação de que são reais. Que a nossa natureza humana, quem somos, implica que esse sentimento estará presente muitas vezes na nossa vida em maior ou menor ansiedade. Não somos super-homens nem super-mulheres, mas precisamos enfrentar com realidade que às vezes os nossos dias são extremamente difíceis. E as nossas expectativas às vezes vão corroendo por dentro a nossa vida. Isso é tão interessante. Ainda esta semana eu recebi uma notícia e a foto de mais um pastor no interior do estado de São Paulo, de uma igreja de porte razoável, um homem de cerca de 40 anos que tirou sua própria vida. Mais um. E tem sido uma trágica estatística. E às vezes o que está dentro do coração de uma pessoa assim é uma turbulência de alma que não consegue ser verbalizada nem expressada. Se você em algum momento está vivendo esse tipo de sentimento, é muito importante que você aprenda e humildemente chegue ao altar do Senhor e confesse isto. E a confissão, às vezes, ela precisa ser feita junto com alguém. Sabe que isso é uma coisa muito interessante. Eu me lembro, o meu professor de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, lá no meu tempo de faculdade, isso ali na virada dos anos 70 para os 80, eu me formei em 81, isso deve ter sido em 1980, eu acredito, no meu 3º ano. Ele atendia, ele era um homem muito sábio, vive ainda até onde eu sei, já está se aproximando acho que dos 100 anos de idade, aposentado. Ele era um missionário americano de descendência alemã, e esse homem, ele diz que ele, no seu gabinete, onde ele atendia as pessoas, ele tinha um daqueles puffs, sabe aqueles assim que é feito de napa, ou couro, seja o que for, e é todo, acho que flocos de isopor dentro, não sei o que é, o que eles botam dentro, é todo fofo, né? Aquele que se ajeita de qualquer lado. E ele, quando conversava com alguém, ele dizia assim: eu quero que você ore confessando isto, e eu quero que você suba naquele puff, fique de joelho em cima dele, e você vai entender que neste momento é o altar de consagração, de entrega da sua vida e da sua oração. E eu quero que você suba nesse altar e confesse isso ao Senhor.
E era tão interessante como esse processo, ele dizia, é extremamente libertador e trazia paz, porque era essa ideia de realmente abrir seu coração e dizer aquilo que está angustiando a sua alma. E ele dizia, você vai fazer isso na minha frente porque eu quero que você saiba que eu sou testemunha junto com você da sua oração. Porque uma das estratégias demoníacas é lançar dúvida sobre se realmente a gente fez a oração certa, se realmente o Senhor ouviu nossa oração. E eu quero que você lembre toda vez que a dúvida vier ao seu coração, de que havia uma testemunha desta oração diante do Senhor. Você não está sozinho. Eu me lembro, muitos anos atrás, talvez 1986, 1987, uma pessoa com quem eu conversava, lidando com problemas depressivos. E a minha última conversa com ele foi exatamente essa: você não está sozinho. Me telefone, seja que hora for, em que momento for. 2 dias depois dessa conversa, uma pessoa chega, eu estava na igreja, bate lá na porta do escritório e diz, você é o pastor de fulano de tal? Eu disse, sim, eu sou o síndico do prédio onde ele mora, e ele se matou nessa noite. Meu coração ficou tão apertado. Naquela noite ele havia preparado paletó e gravata colocado sobre a cama. Ele tinha uma arma no seu ambiente de trabalho, no cofre, tinha trazido para casa. E pela manhã, ele tirou a sua própria vida. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu tinha dito para ele que ele não estava sozinho. Ele não podia ter ligado. Nós precisamos de pessoas e precisamos do Senhor. Sentimentos difíceis assim fazem parte da nossa vida, mas não precisam se transformar em tragédias. Digo mais, eu considero, e já tenho conversado com outras pessoas que às vezes estavam enfrentando esse tipo de sentimento suicida. E eu me lembro uma pessoa que eu disse para ela assim, você sabe que não existe nada mais covarde do que fazer isso? Como assim? É covardia. Você está deixando seus problemas para outros cuidarem deles. Você está deixando a sua família para ter que lidar com esse tipo de coisa. Não seja um covarde e não traia os seus fazendo uma coisa dessa. Mas o mais importante que a gente precisa descobrir é que nós temos um caminho para chegar à presença de alguém que pode cuidar da gente. E você pode usar de pessoas amigas para estarem ao lado, para testemunharem colocar o seu coração na presença de Deus. A ansiedade deve ser confessada pela oração, súplica e petições. A segunda coisa que Paulo sugere aos filipenses é que a ansiedade pode e deve ser combatida pela lembrança da fidelidade divina. Quando ele fala de ação de graças, a ação de graças ela não é uma expressão genérica e não pode ser. É um exercício que nós precisamos ter constantemente e não agradecer no sentido no atacado. Muito obrigado, Deus, por tudo. É muito bom. Mas que tal lembrar pontualmente da intervenção de Deus na sua vida? No que Deus já tem feito, na sua graça, na sua misericórdia nos visitar. E é interessante como a lembrança do passado é extremamente estratégica para nos fortalecer na expectativa de fé. Porque fé, ela não é simplesmente uma abstração de uma crença no incerto. Ela é calcada numa experiência real de uma caminhada que a gente experimenta fidelidade. Fé é confiança, é a segurança que a palavra daquele que afirma vai cumpri-la. E veja se não é a experiência que nós temos experimentado às vezes na própria nossa vida familiar. Você pode se lembrar da sua infância? Você pode se lembrar como você exercitou confiança, pelo menos a grande maioria de nós, nos seus pais?
Porque você podia acreditar naquilo que ele estava dizendo, porque havia uma experiência anterior que denominava confiança. Eu acho interessante, agora eu vou usar aqui a experiência da família do pastor Juba. Eu acho legal, assim, o Juba hoje, esse final de semana está com... A Gabi viajou, né, precisou viajar para buscar a bisavó, né, para passar o Natal aqui. E o Juba está com as crianças, está com pelo menos 2, né, Juba? Está com a Olívia e com o Antônio. E a Olívia, ela me chama a atenção a minha relação assim com ela, porque eu sou estranho, sabe, assim, né? Vai devagarzinho, ela vai me conhecendo. Então, ela agora, cada vez mais, eu sinto assim um pouquinho mais de segurança de conversar comigo assim. Eu tento não forçar a barra, não chegar muito junto assim, para não ser pegajoso, né? Mas assim, a gente vê que a criança vai colocar, mas ela não tem nenhum problema com papai e com mamãe. Porque desde cedo está cultivando uma relação de uma experiência de confiança real. Não tem medo. Não há medo. E a ansiedade, ela pode ser combatida por a lembrança dessa relação do cuidado de Deus conosco. Aquele que é filho, e eu acho tão interessante essa relação, que a gente precisa cultivar de Deus e o Senhor Jesus não é um estranho, mas é alguém que caminha comigo, e que eu tenho experiências reais da sua visitação, do seu cuidado, do seu socorro, e isso me traz paz. A fidelidade divina é uma experiência maravilhosa que fortifica a nossa fé. Você talvez já fez a oração, Senhor, fortalece a minha fé. E o fortalecimento da fé vem exatamente dessa experiência de caminhada com o Senhor. Em terceiro lugar, a ansiedade deve ser tratada com a renovação da mente. A mente, ela é aquilo que vai permear toda a nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver, a nossa forma de reagir, a nossa forma de sentir. Você percebe como, às vezes, uma notícia diferente que entra na sua mente pode modificar completamente o seu dia, a sua perspectiva de como você verá as coisas? E é interessante como certas coisas pegam a nossa mente de tal maneira que elas mexem conosco. A Mari chegou de viagem agora, nessa sexta-feira, chegou no meio da noite, chegou de madrugada, o ônibus atrasou lá, chegou 3 horas da manhã, aí eu fui buscar ela na rodoviária, aí vim voltando para casa, aí tá ligado o rádio, começa a tocar uma música tola, música boba, e aí toca um refrãozinho tolo, muito bobo, mas daqueles que pega, sabe assim? Aí depois eu fico lembrando daquela musiquinha enjoada, aí a Maria disse para a gente, agora vai cantar a semana inteira essa música na cabeça. Você não passou já por isso? Mas assim, ai, que coisa. Aí você fica aquele negócio assim, para você pensar em outra coisa. Mas mais do que uma musiquinha tola, que às vezes nos pega, nós somos às vezes transformados pelo que pensamos. Hoje, toda a parte de mídia trabalha muito hoje através da informática, das redes sociais, com os chamados algoritmos. Eles tentam detectar exatamente o que passa na sua mente, porque eles percebem o que você vê e te alimentam com mais informações naquela direção. Hoje você, volta e meia, por lei, é obrigado, hoje você tem que permitir, quando você abre o site, certos cookies, né? Assim, tal. E quando você tenta especificar os cookies, você vai ver, você tem o direito, você tem os chamados essenciais, e tem aqueles que são meios de informação que são coletadas, que vão te mandar publicidade específica. Eles estão ali para detectar exatamente o que é que permeia a sua mente. E aí preste atenção naquilo que você está recebendo de retorno, porque talvez seja um espelho exatamente do que é que está na sua mente. Perceba hoje que há uma explosão no consumo desses vídeos curtos, os TikToks da vida e coisas assim, que você facilmente, você passa muito tempo vendo o próximo, e eles são curtos, pequenos, uma pequena mensagem, alguns muito engraçados, e por isso eles te pegam por isso,
grandes ideias, assim, grandes sacadas, você, que gozado, você já quer repassar para alguém, porque, isso foi muito legal, eu tenho que passar para alguém, mas eles vão registrando o que você pensa. Mas mais do que registrando o que você pensa, eles vão moldando o que você pensa. Eles vão te influenciando. Perceba em nossos dias essas polarizações de ideologia e de política, como elas são absolutamente invasoras da nossa mente e do nosso coração. Preste atenção nessas coisas. Eu não vou discorrer e não há tempo para isso, porque o texto tem uma descrição muito maravilhosa, muito clara, tudo que é verdadeiro. Em tempo de fake news isso é muito bom, né? Tudo que é verdadeiro. E quantas vezes a gente repassa coisas que a gente nem sabe se realmente é verdade. Não, mas eu recebi de uma fonte, foi fulano que me repassou. Cuidado. Tudo que é respeitável, digno de respeito, tudo que expressa justiça, tudo que expressa pureza, tudo que expressa amor, tudo que tem uma boa reputação, boa fama, se tem virtude, se algum louvor existe, deixe que isso permeie a sua mente. Faça um crivo, porque essas coisas geram ansiedade. Vivemos às vezes tão envolvidos e gastamos tanto tempo com perspectivas negativas. Eu não estou dizendo vamos fugir da realidade. Tomar contato com a verdade não é igual a deixar que essas coisas dominem o tempo todo a sua mente. É muito fácil ver hoje em dia 90% do seu tempo em sentimento de revolta, de raiva, de ira e de indignação. Basta você deixar que isto ocupe a sua mente. E isto gera insegurança. Isto gera ansiedade. Em quarto e último, a ansiedade deve e pode ser trocada pela paz de Deus. A paz de Deus, ela é resultante de uma relação direta com o Senhor. A palavra grega para paz, eirene, literalmente significa amarrar junto. Não simplesmente ausência de hostilidade, mas andar junto. Já tenho dito isso outras vezes, mas, por exemplo, os conflitos que nós temos hoje no mundo, os que são hoje mais fortes e mexem com a mídia, são os que acontecem entre Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, e agora na nossa vizinhança aqui temos a ameaça de alguma coisa parecida lá com Venezuela e Guiana. Ali, essas coisas todas, e se espera que haja paz. E o que se entende por paz, normalmente, é simplesmente um cessar-fogo, cessar hostilidade, e agora não estamos mais lançando bomba nem atirando um no outro. Mas a paz de Deus, esta que a Bíblia nos chama, é muito mais do que não violência, é andar junto. E aí você sabe que é bem mais difícil, não é verdade? Bem mais desafiador. A paz com Deus é resultado de comunhão, de caminhada com o Senhor. A paz com Deus é essa experiência de cada dia, em cada momento, saber que Ele está perto. Mas por que essas coisas todas também me vieram à mente? Porque a conexão de ansiedade e medo tem me chamado a atenção. E nesses dias, há uns 10 dias atrás, ou 8 talvez, a gente estava lendo juntos um livro chamado Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, que recomendo para vocês. Aliás, é um autor que vale a pena ser lido, ele tem algumas obras, ele faleceu em 1984, mas um pensador e um teólogo e um filósofo de uma profundidade impressionante e uma percepção impressionante. Francis Schaeffer, ele trabalha com a ideia de que medos, e ele nunca, em determinado capítulo,
ele chama a atenção de medos dentro desse aspecto. Primeiro, o medo da impessoalidade, o medo do não ser e o medo da morte. O medo da impessoalidade é um conceito que ele trabalha no sentido da impessoalidade de Deus. Deus, para a mente de muitas pessoas, não é um ser pessoal. Na mente de muita gente é simplesmente um conceito. E é citado como alguns pensadores, inclusive psicólogos famosos como Jung, ele é um daqueles que colocava essa ideia de simplesmente crer em alguma coisa. Aliás, é um conceito tão impregnado, às vezes não ligando exatamente a pessoa a Deus, mas no sentido de fé, no sentido genérico, em que as pessoas usam a expressão assim: o importante é ter fé. Fé no quê? Fé. Seja no que for. Sendo que a fé, nesse sentido que às vezes é difundido e vendido na sociedade, que é aquela que aparece na entrevista que você vê na televisão, no artista que dá uma palavra, às vezes num show, de seja lá do que for, e aí aparecem esses conceitos de que é importante é crer. E aí vem as colocações que acompanham esse conceito, que vem, por exemplo, assim: toda religião é boa, todo sentimento religioso é bom e nos ajuda, porque eles são, na verdade, não uma relação direta com o ser pessoal, mas é uma abstração espiritualizada de um abandono da realidade, onde simplesmente a espiritualidade significa esqueça o real, refugie-se naquilo que é o mistério esotérico, ou seja, segredos que não são muito bem conhecidos. E por isso mesmo o mundo gosta dos seus gurus, que os ajudem a criar essas visões, essas percepções que extraem e nos puxam da realidade para um mundo diferente. Nesse ambiente da impessoalidade, podemos buscar todas as formas possíveis de refúgio naquilo que nos desconecta do real. Nos idos dos anos 60, 70, explodiu em grande parte do mundo uma influência muito forte, e alguns dos ícones do mundo pop foram protagonistas disso, chamado meditação transcendental. Os Beatles foram grandes promotores dessa ideia. Talvez você vai lembrar de John Lennon, Yoko Ono, e esses assim pessoas do passado aí, que viviam essa perspectiva e disseminaram isso de maneira muito forte. E a meditação transcendental, ela tem alguns pressupostos que fazem parte, inclusive, de algumas religiões orientais, que é a ideia de, e muitos chamam a atenção disso, confundido com aquilo que é o nosso tempo devocional, com a relevância de um tempo de meditação. Mas a meditação transcendental e os seus desdobramentos, que aparecem de várias formas, tem o seguinte pressuposto nesse momento de reflexão ou não reflexão. Ele diz: esvazie a sua mente. Lembram disso? Já ouviu essa expressão? Esvazie a sua mente. Desconecte da realidade. E eles falam das vantagens terapêuticas disso, porque elas criam uma pausa nesses sentimentos de medo e de ansiedade. Mas o que as Escrituras nos falam não é um esvaziar da mente, mas Paulo diz renovar a mente. Não é esvaziar, mas é encher com tudo que é puro, justo, louvável, digno de honra. Isto ocupe a vossa mente. O cristianismo não é um afastamento da realidade. A fé cristã não é abandonar o real, mas emergir numa dimensão da realidade de Deus que invade a realidade humana. E a invasão desta realidade divina na realidade humana é melhor expressa exatamente nesta época do calendário da nossa vida. Nesses dias a gente fala de Natal e a gente tenta resgatar, porque em alguns aspectos é só comércio,
nós falamos do nascimento de Jesus, não é verdade? Mas talvez melhor do que nascimento, porque Jesus é pré-existente e eterno, é a celebração da encarnação. Às vezes eu fico pensando, enquanto eu estava ali no começo do culto, estava me vindo à mente ainda, Natal, nascimento de Jesus. Do ponto de vista físico humano, podemos dizer que sim. Mas do ponto de vista da manifestação da revelação de Deus, é a celebração da encarnação. Quando a realidade de Deus se torna muito palpável. Quando essa perspectiva de um Deus pessoal, em negativa da impessoalidade, invade a nossa realidade, e a nossa ansiedade, os nossos medos começam a ser tratados na perspectiva de que eu não estou sozinho. E como meu amigo, que um dia tirou a vida, e esqueceu que podia dar um telefonema, eu e você temos um Deus que nos escuta. Pessoal. Não é uma realidade espiritualizada que não tem sentimento, que não dialoga, que não tem plano e propósito. A pessoalidade de Deus significa que Ele está ali, presente, para me escutar e me acompanhar. Como alguém que está ao meu lado. Como você, quando os reporta as lembranças da sua infância, pode se lembrar da importância que era, às vezes, ter seu pai ao seu lado para uma conversa. Quando você se lembra na sua infância, que às vezes você fez uma peraltagem qualquer, essa palavra eu acho que tem a ver com a minha idade, né? Peraltagem, ninguém mais usa mais essa, não é verdade? Você já viu assim, que criança peralta? Ninguém mais fala isso, né? Mas quando você fazia uma coisa e o pai disciplinava, há uma pessoa que intervém. E quando eu lido com circunstâncias em minha vida, há de se perguntar o que é que Deus está falando comigo. Eu ontem recebi um vídeo do leito do hospital do pastor Ronaldo Lidório, lidando com câncer, saiu da UTI nesses dias, e ele ontem fez 34 anos de casado, ele e a esposa do lado do leito de hospital, ele, graças a Deus, talvez tenha alta nessa semana. Um homem tão precioso, tão chave para o movimento missionário deste país, para a igreja desse país, tão novo, lidando com uma enfermidade tão grave. Foi internado, foi ao UTI pelas complicações do trato de quimioterapia, que ele não pode abandonar. Quinta-feira que vem deve ter outra sessão de quimioterapia. E ali no leito do hospital ele falava, preste atenção nas coisas que Deus quer ensinar nos momentos de dor. Porque não é o acaso, não é o caos, mas é um Deus pessoal. E Schaeffer trabalha com essa ideia, que os medos que às vezes acumulamos e carregamos conosco e que constroem essa ansiedade, que corroem a nossa alma, tem a ver com o sentimento que não tem ninguém lá para cuidar de mim. Pense num quadro assim. Se você tem filhos ou netos vivendo essa realidade, vai ser muito perto de você, ou talvez você possa lembrar da sua vida. Bota na cama para dormir a criança, apaga a luz, e ele expressa que ele tem medo do escuro. E você diz, ou papai ou mamãe, não tenha medo, papai está no quarto aqui do lado. E mesmo no escuro, aquela criança adormece, não por causa de uma incerteza, mas por causa de uma certeza. Papai e mamãe estão aqui. Como a gente pode descansar em saber que é um Deus pessoal que está cuidando de mim? Que os meus medos podem ser simplesmente colocados de lado, porque um Deus real, que me ama, que me conhece, que zela por mim,
que me conhece nas minhas fraquezas e debilidades, continua a cuidar de mim. Pense na expressão da presença de Deus Pai aqui, negando e destruindo o medo da impessoalidade. O segundo medo, assim Schaeffer coloca, a ideia do medo do não ser. E talvez isso gere uma ansiedade no nosso coração. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que eu vou? E hoje em dia, talvez a internet tenha ajudado a dificultar mais ainda. Os blogueiros e os formadores de opinião e aqueles que têm seus milhares de seguidores estabelecem um padrão para a boa mãe, o bom pai, o bom empresário, a boa mãe que sabe alimentar bem o filho, a boa mãe que consegue fazer o filho dormir e não acordar de noite, o pai que faz isso, faz aquilo. E a gente vai estabelecendo um ponto. Eu me lembro que o Rubens, na pregação domingo passado à noite, ele lembrou aquela figura do salto em altura, lembra? De cada vez subir mais a vara. Essa vara vai sendo colocada porque ninguém faz seguidor contando seus fracassos na internet. Imagina alguém registrando todas as suas burradas e tudo que deu errado na sua vida, quantos milhares de seguidores ele terá. Não vai ter muito. Mas só as expressões de vitória, de sucesso, que tudo deu certo, que vão aparecer lá. E a gente vai se comparando. O não ser, eu não sou, eu não consigo, eu não sou tudo isso, eu não sou o melhor profissional, eu não sou o melhor empresário, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais bonito, eu não sou o mais esbelto, eu não sou o mais forte, eu não sou isso, não sou aquilo. Aliás, eu achei tão interessante, uma pessoa postou, não sei se ela está aqui hoje, mas acho que não. Ela postou no perfil essa semana, assim, uma pessoa com o cabelo todo assim, doido, né? E aí ela dizia assim no texto: Deus colocou cabelo em nossa cabeça para a gente saber que a gente não controla tudo. Achei boa ideia, né? Mas é isso mesmo. A gente precisa ser lembrado que nós não podemos nem controlamos tudo. Mas a gente vive às vezes num mundo de expectativas. Eu vou cumprir as expectativas. O medo do não ser. Mas que bom saber que tem um Deus real que me conhece e que me socorre inclusive nas expectativas do ser ou não ser. E foi exatamente para isso. Quando Jesus, conversando com seus discípulos e dizendo que era chegada a sua hora de partida, e aquele sentimento, e aquela obrigação, e aquela responsabilidade de manter viva a mensagem do Evangelho, parecia tudo tão fácil quando Jesus estava com eles. Não, imagina, dá para imaginar isso? 3 anos e meio contando com Jesus. Imagina as experiências no barco, o mar revolto, atendendo a Senhor, vamos perecer, e o Senhor acalma a tempestade. A multidão que não tem alimento, Jesus multiplica pães e peixes. Como é que vai ser sem Jesus? O medo de não ser discípulo eficaz, o medo de ter que ser apóstolo desta mensagem, o medo de cumprir o propósito de Deus, ide por todo mundo, faz discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, o Senhor vai sumir daqui. E nós vamos ter que carregar esse fardo de ser isto que o Senhor nos chama a ser. Medo, ansiedade. E ele diz: não vos deixarei sós, eu enviarei o meu Espírito. O medo de não ser deve encontrar seu descanso para nós em saber que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E Paulo trabalha isso em Coríntios, dizendo inclusive assim: não sabemos nem orar como convém. Nem orar nós não sabemos, mas o Espírito nos assiste em nossas fragilidades. A impessoalidade é respondida pela realidade da revelação de Deus Pai. O medo de não ser é suprido, nos é sustentado pela presença do Espírito. Mas o medo, talvez, o mais normal e o mais evidente, é o da morte. E
Quem já não pensou na sua própria morte, não é verdade? Quem já não ficou, de certa maneira, ansioso em saber que ela um dia chegará? Como lidar com isso? A minha morte? Ou a morte daqueles que amo? Como será isso? Acho que já disse isso uma vez. Eu me lembro, eu sei porque eu sei onde morava, e eu mudei dessa casa quando eu tinha 6 anos. Eu me lembro, então, deve ter sido lá por volta dos meus 5, 6 anos. E me lembro que há pouco tempo eu tinha perdido um tio. Ele faleceu. E de repente aquele tio, que era uma imagem de uma pessoa muito querida, tenho vaga lembrança dele, poucas imagens, mas lembro de uma pessoa muito feliz. E de repente aquilo invadiu minha mente. Eu me lembro que naquela noite, todos já estavam dormindo, mas com seus 5, 6 anos, eu comecei a pensar, um dia os meus pais vão morrer. E eu me lembro que eu chorei tanto aquela noite. Eu nunca esqueci, porque isso voltava à minha mente como a primeira vez que eu tomei consciência que a morte era uma possibilidade real. E ali eu estava vivendo talvez os sentimentos infantis de ansiedade muito grande. Um dia papai e mamãe não vai estar mais aqui. O medo da morte é real. Mas todos nós que cremos num Deus pessoal, podemos crer no Filho enviado, encarnado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que um dia voltará em glória, e todos nós temos vida eterna. Deixe-me chegar à conclusão. Esse amor do Senhor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isto mostra que não experimentamos plenamente o amor. Porque a morte e o medo da morte aterroriza quando nós tememos o juízo do Senhor. Mas quem nele crê já está julgado e tem a vida eterna. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Essa é uma expressão usada por alguns teólogos que me chamam muito a atenção. Mas entender esta realidade é entender o descanso que podemos ter de toda ansiedade, de todo medo. O perfeito amor do Senhor. Pois eu fui salvo quando fui justificado dos meus pecados. É um fato pontual da história da vida daqueles que entregaram e nasceram de novo. Não está sob júdice, não está sobre debate, não está no campo da incerteza. Está na revelação clara das Escrituras que se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi salvo. O medo da expectativa da morte e da eternidade está resolvido e equacionado, e você precisa aprender a descansar nisso. Toda ansiedade pode ser quebrada pela certeza da justificação. Estou sendo salvo porque a realidade do não ser, o medo do não ser, está sendo trabalhado pela obra do Espírito Santo de Deus, purificando, disciplinando, cuidando, fortalecendo, de um Deus que se compadece, do Espírito Santo que se entristece, que é real, pessoal, que pode lidar com as nossas fraquezas e tropeços com compaixão, com amor, com cuidado, com zelo, com paciência, e é capaz de nos resgatar, nos puxar pela mão para podermos caminhar, continuar caminhando. E serei salvo, porque seremos glorificados com Jesus na eternidade. A salvação em Cristo Jesus e esse perfeito amor se expressa aqui. E nessa manhã, mais uma vez celebramos a ceia do Senhor, por causa desse perfeito amor.
E assim diz Romanos 5, versículos 1 e 2, na versão da NVT. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, justificação, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Isso celebramos nesse momento bonito. Fui salvo, sangue vertido na cruz, pelo pão que nos alimenta, no símbolo da presença de Cristo real, presente através do seu Espírito, nos santificando. E diz o texto bíblico: anunciais esta verdade, até que eu venha a glorificação. Celebramos a ceia do Senhor, porque fomos salvos, porque estamos sendo salvos e porque seremos salvos, porque fomos justificados, porque Deus está nos santificando pelo seu Espírito e porque vivemos a expectativa da glorificação na eternidade com o Senhor. Não é especial isto? Não é maravilhoso isto? Não é incrível isto? Não é capaz de mexer com as nossas ansiedades, nossos medos e nos lançar por terra? Creia nisso. Eu convido você a orar por isto. Convido você a colocar toda a ansiedade aos pés da cruz e seus medos e confiar a um Deus pessoal, presente. Celebramos a ceia do Senhor porque Ele é vivo, Ele está conosco e Ele voltará. Convido aqueles que vão nos ajudar na celebração da ceia a chegar à frente para celebrarmos a ceia do Senhor. Se você nasceu de novo, se você foi justificado dos seus pecados, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e na obra do Espírito que está trabalhando em sua vida, você é muito bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Mas não faça isso sem essa convicção. Se você ainda luta com essa ausência dessa convicção, você precisa de ajuda para encontrar Jesus. Celebramos a ceia do Senhor, como de costume. Aqueles que talvez estão nos visitando pelas primeiras vezes, talvez não tenham essa clareza. Nós tomamos o pão, o cálice, voltamos ao nosso lugar e depois tomamos e participamos juntos da ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Podem chegar à frente, venham tomar o seu pão, o seu cálice e aguardar para cearmos juntos a ceia do Senhor.
Primeiro o Senhor tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vós. A ideia de que o Senhor está presente, não impessoalmente, não uma realidade etérea, mas um Deus real em Jesus Cristo. Comamos o pão que o Senhor nos oferece. Depois o Senhor tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. E ele, o sacrifício da cruz que ele representa, remove os nossos medos e inseguranças sobre o não ser. Não somos perfeitos. Somos pecadores. Mas este pecado foi pago pelo sacrifício da cruz. E o medo da morte também é lançado por terra. Porque esse sangue nos lembra que a eternidade nos aguarda com convicção, porque fomos comprados pelo sangue daquele que é eterno, Jesus Cristo, Deus encarnado. Tomamos esse cálice com gratidão por tão grande salvação. Tomamos juntos. Obrigado, Senhor, pela tua revelação amorosa na história, na vida humana, na criação. O Deus que visitou este mundo, e nós lembramos disso, esse tempo de Natal, quando Deus fez presente. Obrigado porque diante das ansiedades, dos nossos medos, podemos ter no Senhor, na presença do Senhor Jesus na história, a presença daquilo que Isaías nos lembra, o conselheiro. Aquele que está presente para nos orientar. E no meio, Pai, das turbulências de nossa alma, podemos desfrutar do cuidado do príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus Pai da eternidade, o príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Despede-nos em paz e obrigado, Deus, por nos lembrar nesta manhã que temos um lugar para levar aquilo que angustia a nossa alma aos pés do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço em quem está perto de você, não saia sem se despedir, que Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo para o nosso culto desta noite também vamos celebrar a ceia. Deixa eu lembrar uma coisa mais aqui, eu acho que não sei se Juba foi dito. Dia 24 de dezembro, culto só pela manhã. 31 de dezembro, virada de ano, somente programa à noite, não de manhã. Só à noite, e você tem que se inscrever, porque a gente começa com uma janta e temos nosso culto da virada. Tá bom? A gente faz juntos aí. Então, do 31 vai ser bem diferente, tá bom? Esse programa, isso aí. Deus te abençoe. Até a noite, se você puder estar com a gente.